Deus, querida mãe. O teu sim nos trouxe a vida e o amor. Geraste para nós o Salvador. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, você que nos acompanha através da TV Claré de Comunicação. A alegria de podermos estar aqui rezando nessa terça-feira, o Santo Terço, hoje, dia especial para todos nós missionários claretianos, onde nós estamos comemorando, hoje dia 24 de outubro, a festa, a memória de Santo Antônio Maria Claré. E a alegria maior é poder estar aqui realizando a nossa missão, rezando por você, pela tua casa, pela tua família. Vamos juntos rezar, fazer esse momento de fé, de oração, de devoção a Santo Antônio Maria Claré, pedindo as graças, as luzes de Deus sobre nós, sobre a nossa vida. E nós queremos, nesse início, pedir as luzes do Espírito Santo, rezando. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E Maria respondeu: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Antes de nós começarmos os nossos mistérios, a meditação, eu quero dizer para você que hoje é o grande dia especial de Santo Antônio Maria Claré, e nós temos aqui o nosso brinde especial, e você, no final, nós iremos ter o nosso sorteio. Você pode participar enviando o seu pedido, enviando o seu e-mail, as suas intenções, e também dizendo: quero participar do sorteio desse dia de Santo Antônio Maria Claré. Então, até ali mais ou menos o quarto mistério, você pode ligar que vai ser atendido, e aí o seu nome vai para a caixinha de sorteio, e aí no final do nosso terço nós iremos sortear esse brinde. Tem a imagem de Santo Antônio Claré, tem a Bíblia da Ave Maria, tem os ícones de Nossa Senhora, essa bela também flor que enfeita essa cesta, esse brinde especial aí na sua vida. E hoje, terça-feira, nós queremos meditar os mistérios dolorosos. O primeiro mistério, a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Santo Antônio Maria Claret, rogai por nós. Segundo mistério doloroso, nós contemplamos o aprisionamento e a flagelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos colocar nesse momento as pessoas que nos enviaram, na verdade, as suas intenções para o nosso terço. Aqui nós temos a Ivone Altarujo, ela é lá do bairro Arco-Íris, reza pelo irmão dela, e é toda a família Altarujo e Clemente. Nós temos também o João Gomes dos Santos Filhos, do Vila Nova, lá do bairro Vila Nova, oração pela saúde, bem-estar e também para a paz. Maria de Lourdes Aquete, lá da cidade de Claré, oração pela saúde do marido que não está bem. A Neiva Nogueira, pelas nossas famílias. Também o Francisco Lopes de Almeida reza pela sua família, pela sua sogra, que se recupera de um acidente grave. E também temos aqui a presença da Marinalva Rocha de Souza, lá do Parque São Jorge. A esses nossos irmãos, rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Santo Antônio Maria Claret, rogai por nós. Nós queremos colocar também os nossos irmãos nesse terceiro mistério, contemplando Jesus que foi coroado com uma coroa de espinho, colocaram em sua cabeça. Esses nossos irmãos, eu convido você a ligar aqui na nossa redação, no telefone que aparece aí embaixo do seu televisor, 2111 7000, ou através do nosso WhatsApp, 994 64 4958. Mande a sua intenção, participe do nosso programa, rezemos juntos. Aqui nós temos a Vanessa Silva, ela reza pela saúde da Júlia Neves Bortolin, uma criancinha que está internada. Domingo passado o padre foi lá dar unção na Júlia para que ela se recupere logo e volte para o seio da sua família. Rezamos também pelos pais que estão lá cuidando da Júlia. A Soraya Frederico, ela reza pelos meninos de rua, pelas prostitutas para que se convertam, pela saúde de todas as crianças e também pelos objetivos dela a ser alcançados. Rezamos também pela irmã Casimira, que está internada, né? Eu também visitei no domingo a irmã Casimira, que Deus abençoe ela, que possa voltar logo para a sua comunidade. A Priscila Silva, pela saúde, que ela está com um pouco de tosse, né? Que Deus abençoe você e que você recupere a sua saúde, Priscila. A minha amiga Euronice Cardoso reza por todos da família Colares. Também nós temos aqui a Maria Luísa Pedreiro, ela reza por toda a família. Fernandes Francisca também ora pela família, por ela, pelo trabalho. Maria Rosária Policarpo, pedindo a chuva, e a chuva veio, né? Deus abençoe, muito obrigado. Aqui também temos a Fabi Nogueira, reza pelo pai dela, que está internado. A Vanessa Silva, já falei, pela saúde de Júlia Neves. A esses nossos irmãos, as suas intenções, pedidos, rezemos o terceiro mistério doloroso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Quero mais uma vez lembrar e convidar a você para que você participe hoje do nosso sorteio, logo mais ao final desse Santo Terço. Aqui nós temos o nosso brinde especial por conta da festa de Santo Antônio Maria Claré. Para que você participe é muito fácil. Aparece aí o telefone 21 7000 ou através do nosso WhatsApp 994644958. Você deixa o seu nome, o seu telefone e diz: quero participar do sorteio pelo dia de Santo Antônio Maria Claré. E aí o seu nome vai para a caixinha onde nós poderemos sortear e você vai ser, aliás, onde nós vamos sortear e você poderá ser o grande contemplado ou a grande contemplada. E nesse quarto mistério doloroso, meditando Jesus que abraçando a cruz leva até o Monte Calvário, nós queremos colocar os nossos irmãos que também enviam através das nossas redes sociais o seu pedido, o seu agradecimento. Nós temos aqui a Paula Trani, ela reza pela família,
a Josefa Aparecida, pela minha saúde, pela paz no mundo, a Rosana Aparecida Fiore, que Santo Antônio Maria Claré abençoe todos os nossos trabalhos aqui no Centro Universitário Claretiano de Batatais, e também pelo aniversário do Tiago e da Rose. Deus abençoe os nossos irmãos aniversariantes, Deus abençoe todos os colaboradores que trabalham junto conosco na missão claretiana. A Sônia Escatolin, peço para que Santo Antônio Maria Claré dê saúde, interceda por Valquíria. Também temos a Maria José Freschi, reza pela família, por todo o povo brasileiro. Roseli de Souza, ela pede pela saúde da família, em especial pela mãe do padre Cláudio Scherer, lá de Santos, que está internada. Também temos a Juliana Murbach, reza por todos os doentes. André e Genivaldo, por toda a família, pelas pessoas que estarão hoje em missão lá em São Miguel. Que Deus nos abençoe por mais uma missão, falando do amor de Deus para todas as famílias. Deve ser lá no bairro São Miguel, aqui em Rio Claro, não é isso? Deve ser isso. Deus abençoe, obrigado pela participação, Andréia, obrigado, Genivaldo. Nil Rigo, pela minha família e por todas as famílias do mundo. E a Lourdes, pela vida, pela saúde da Tereza, do Guilherme e da Olíria. A esses nossos irmãos, rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia.
Santo Antônio Maria Claret, rogai por nós. No nosso quinto e último mistério doloroso, nós queremos contemplar a morte de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Coloquemos os nossos irmãos que enviaram, aliás, a sua intenção aqui para o nosso programa, e você também pode participar. Logo mais, terminando esse mistério, nós iremos fazer o sorteio desse lindo brinde, brinde especial por conta da festa de Santo Antônio Maria Claret. Fátima Gonçalves, ela reza por todos os doentes. Cristina Biazin também dá o seu alô, Deus abençoe, obrigado pela participação. Rose Gomes Peixoto, ela reza pela família, pela amiga dela, a Ângela, que se encontra lá na UTI. Deus abençoe a Ângela, Deus abençoe todas as pessoas doentes, sobretudo aquelas que estão desenganadas, para que encontrem o melhor tratamento em sua vida e que possam voltar com saúde para suas casas. Aparecida Zaquete, reza pelo filho dela, que está desempregado. Trindade de Fátima, pela alma do Frei Nelson. A Lucimar Nogueira, pela minha família. A Nádia reza pelas crianças portadoras do AME e agradece por causa da melhora do pequeno Jonatas. A Maria Luísa, pela minha família, por todos os meus amigos. O Alexandre Cruz, sempre presente, pedindo pela sua maturidade afetiva. A Roseli Bindilate agradece pela recuperação da cirurgia do Vail Júnior, que está bem, Deus abençoe, rezamos pelo Vail na semana passada, que bom. Maurenice Alves da Silva, ela reza pelo exame que ela vai fazer no próximo dia 26, para que não seja nada grave, também reza pela cunhada dela, que está em tratamento de quimioterapia. Deus abençoe Maurelice e obrigado pela tua participação, pelas orações. Vamos juntos rezar com fé. A Karina Camargo pede bênçãos, proteção a todas as nossas crianças do nosso país, muita paz, muito amor, muita fé. A Wanda Mendes, por todos da família, pelos jovens que estão nos vícios das drogas. Rezemos por esses nossos irmãos, sobretudo aqueles que desejam sair dos vícios da droga, para que o Senhor venha em seu auxílio e os auxilie nesse momento, que possam se sentir livres e libertados pelo próprio Deus. A Marlene Alves, pela conversão de toda a família, por mais união entre os membros. A Genalva Lima, agradecer a Deus por tudo. Bom dia, olá, bom dia, Deus abençoe. O Marlon Penes, ele reza pelo tio dele, o Nildo Col, que faleceu hoje, por todos os familiares aqui do Rio Grande do Sul. Deus abençoe esta família no momento de dor, de perda do seu ente querido. Minha amiga Lucinéia Godoy, reza por todos os missionários, em prol da palavra e do irmão, que Santo Antônio Maria Claret interceda a Deus para que nunca desistam da jornada. Obrigado pelo carinho. Elizabeth Dalbu, ela reza pela neta Ágata, que está passando por uma tribulação. A esses nossos irmãos, rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Agradeço você que nos acompanha, agradeço você que reza conosco, que faz esse momento de fé, de devoção, pedindo as bênçãos de Deus através de Maria Santíssima. Obrigado também a você que ligou, que liga aqui no nosso programa. Quero dizer também que as pessoas que enviaram através do nosso Facebook, através das redes sociais, e não deu tempo de ser lida as suas intenções, amanhã nós estaremos aqui rezando o Santo Terço em sua intenção, em sua oração, em seu pedido, em seu agradecimento. E agora, nesse momento, nós vamos consagrar a nossa vida, todo o nosso ser, a nossa casa, o nosso trabalho, nosso ambiente de trabalho, as pessoas que convivem conosco, ao Imaculado Coração de Maria, pedindo que ela nos proteja, nos abençoe, nos guarde, pedindo também a proteção de Santo Antônio Maria Claret, ele que é protetor de todo tipo de violência e também das pessoas que estão com algum tipo de câncer. Consagremos o nosso dia, consagremos a nossa vida. E infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberai. Dignai-vos agora e para sempre, tomarmos debaixo do vosso poderoso amparo, e para mais vos agradecermos, vos saudamos com uma salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E agora chegou o nosso grande momento em que nós iremos fazer o sorteio. O padre vai pegar aqui as pessoas que enviaram o seu nome, o seu pedido, o seu agradecimento. E aqui está, como você pode ver, o nosso brinde especial, uma imagem de Santo Antônio Maria Claret, uma Bíblia edição grande da Ave Maria, alguns ícones de Nossa Senhora, o que vai levar o sorteado no dia de hoje. Vou tirar aqui lá do fundo, vamos ver, aqui está, quem foi o grande ou a grande contemplada aqui no nosso programa e vai levar para casa esse brinde especial. Olha, quem ganhou foi a Kelly Ortigosa, ela é lá do Jardim Hipódromo.
ela que mandou aqui pedindo sorteio e também pedindo pela sua saúde. Deus abençoe você, Kelly, você foi a grande contemplada. O final do telefone da Kelly é 4503. Olha lá, Kelly. E Kelly, está em sintonia com o Padre, hein? Deus abençoe você. E aí as pessoas também, você pode participar, continuar aqui rezando conosco no nosso programa e vamos agora pedir as bênçãos de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa família, as nossas situações. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Por intercessão do Imaculado Coração de Maria, por intercessão de Santo Antônio Maria Claret, desça sobre você, sobre tua casa, sobre tua vida, a bênção de Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.